para a gente poder seguir a nossa caminhada rumo a um tempo melhor, a um mundo melhor. Estamos vivendo as consequências da pandemia, todos nós recolhidos no acolhimento do nosso lar. Eu hoje estou em São Paulo, no estado de São Paulo, bem perto da capital de São Paulo, moro em São José dos Campos já há alguns anos, mas construí toda a minha vida em Juiz de Fora, parte da minha adolescência e maturidade em Juiz de Fora, onde fiz grandes e queridos amigos no movimento espírita dessa cidade, que é reconhecidamente um dos mais intensos, sérios e seguros e equilibrados que eu já pude conhecer, diante de tudo que eu já vi aí rodando pelo país, pelo Brasil. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter tido em minha vida a presença de algumas pessoas, como, por exemplo, o meu querido Biratã, frequentador do Dom Pedro II, o seu Geraldo Ribeiro Vieira, irmão do seu Titô, que frequentou também Dom Pedro II, Dinaura, Cláudia, Mônica, esse pessoal todo aí que me ajudou muito a amadurecer as convicções espíritas, a ponto de poder hoje estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar algumas reflexões em torno do tema humildade. Na realidade, é muito mais do que falar de humildade, é falarmos de uma nova posição, de uma nova identidade que temos no Evangelho. Nesse momento, o Evangelho nos propõe uma nova identidade, que é o movimento. Sairmos de onde estamos e irmos para outro lugar. É exatamente o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos saindo do ponto A e vindo para o ponto B. Estamos em cima da ponte nessa transição. Daí tantas dificuldades. O mundo pediu um tempo para respirar. A humanidade foi obrigada, forçada a oferecer esse tempo. E esta é a hora de nos identificarmos com a nossa nova identidade dentro do Evangelho. Que não precisa que nós sigamos para a rua para poder ir e pregar. Nós podemos ir e pregar também virtualmente. Podemos conhecer os recantos mais profundos da nossa própria intimidade, do nosso próprio eu. Nessa intimidade aqui, é que nós estamos sendo visitados agora, de maneira mais íntima, pelas forças do bem, porque estamos acompanhando, eu moro numa região, São José dos Campos fica no Vale do Paraíba Paulista, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade onde eu moro, São José dos Campos, é a maior cidade da região, tem cerca de 750 mil habitantes, mas fica perto do litoral, a 1 hora do litoral, a 1 hora da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, por exemplo, e a quase 1 hora do Vale Histórico, onde ficam as cidades mais históricas, por onde os bandeirantes passaram. Uma dessas cidades é Aparecida, onde tem a Basílica Nacional. E, recentemente, lá os eventos religiosos, toda vez que tem, eles reúnem 120 mil, 130 mil pessoas. Este ano, todos os eventos religiosos não tiveram ninguém. Então, olhando para essa situação, eu percebo que estamos vivendo a era dos templos vazios. Talvez seja também uma indicação, um indicativo muito importante para a gente poder entender que Jesus pode estar lá, mas também pode estar nos visitando em locais mais íntimos, como a nossa própria casa, nosso próprio lar. É por isso que a gente gosta de fazer o culto do Evangelho no lar, para a gente poder entrar nessa sintonia, dessa visita íntima que o Cristo nos oferece nesse momento em que os templos de pedra estão vazios e o templo íntimo está preenchido por esse encontro tão saudável. Então, estamos aqui conversando sobre esse movimento novo, que é essa identidade que precisamos introjetar na nossa nova atitude diante da eternidade, diante da grandeza, diante... O pessoal dando um abraço aqui, boa noite para todo mundo. Fico muito feliz de poder ver a companhia de todos aqui nos acompanhando. Obrigado pela companhia. E eu sigo dizendo que estamos todos juntos, viu, pessoal? Todos juntos, não só na pandemia, na quarentena, mas também nas necessidades de ajustes, apertar os parafusos evolutivos para a gente poder caminhar. Agora há pouco eu estava pensando aqui sobre a fala do Immanuel Kant, quando disse que
O adolescente que acabou sua formação escolar estava acostumado a aprender. Só que agora a coisa mudou. Ele acha que vai aprender agora filosofia, mas o que Immanuel Kant, o grande filósofo, né, é impossível. O estudante agora vai precisar aprender a filosofar, diz ele. Muito interessante essa frase. Serve muito para nós. Nós passamos muito tempo estudando a doutrina espírita, nos envolvendo com a beleza desse ideal, desses pressupostos que compõem a mediunidade, não, a ciência, a filosofia e a religião. Aprendemos muito com isso, mas é chegado cada vez mais o momento de nós colocarmos em prática. Assim como o filósofo falou, não basta apenas aprender, mas é preciso colocar em prática o que se aprendeu. Essa é a dinâmica que tem nos trazido a essa realidade tão forte, tão marcante, tocante, historicamente não vivida ainda por essa geração, pela humanidade nos últimos 100 anos, que é essa pandemia pela qual estamos passando. Então, tudo isso nos coloca no desafio de buscarmos uma nova posição na vida. E por causa do convite espírita, nós somos chamados a sairmos de nós. Lembrei-me agora do Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier foi um filósofo francês do início do século passado, viveu de 1905, nasceu em 1905 e morreu em 1950. Novinho, né? 45 anos. Ele disse um dia: amar é chamar os outros para fora da solidão. Que bonito, né? Então, se você quer exercitar esse amor, eu fiquei pensando assim, puxa, o Emmanuel Mounier afirmou de maneira tão categórica, é preciso buscar ir ao outro, buscar essa caminhada em direção ao outro, com essa carga necessária de afeto, para tirá-lo da tristeza, da melancolia, da depressão, muitas vezes, com a nossa presença humilde, oferecendo a nossa contribuição. Então, isso tudo que eu estou falando é movimento. Sair do ponto A e ir para o ponto B, para a gente poder avançar na vida, avançar no nosso caminho, sabendo que quando a gente está no caminho, Deus está conosco. O templo de Deus mora dentro de nós. Então, a gente, quando vai para o centro espírita e sai de lá, a gente não deixa lá as nossas reflexões, elas vêm conosco aqui dentro. É quando nós nos transformamos no nosso próprio templo vivo. O templo de pedra é um exercício da organização dos homens para disciplinar as tarefas do trabalho e organizar metodologicamente a prestação dos serviços às comunidades. Então é muito importante termos templos de pedra, termos casas religiosas a serviço das pessoas que creem. Mas é muito importante também ressaltarmos aqui que o templo principal a ser preparado por nós tem o altar aqui dentro de nós, na razão e na emoção, onde o Cristo vai vir para estar conosco de maneira mais precisa. Outros falam assim, mas eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho como mudar as circunstâncias da minha vida, eu tenho bloqueios, eu tenho imperfeições. Muitos já falaram assim. Aí eu me lembrei um dia de um notável psicólogo do século passado chamado Viktor Frankl. Esse médico, psiquiatra austríaco, nascido em Viena, na Áustria, passou por 3 campos de concentração. Como judeu, foi aprisionado pelos nazistas e conseguiu superar 3 campos de concentração, perdeu a família inteira em Auschwitz e passou por circunstâncias terríveis, totalmente limitado nas suas possibilidades. Mas quando os soldados apareciam diante dele, ele falava: eu não vou sucumbir e não vou dar a ele o direito de decidir como eu vou agir. Essa autonomia eu tenho. E aí ele escreveu uma frase que eu gosto de falar para as pessoas que dizem que não têm condições de fazer as coisas. Viktor Frankl escreveu assim: se eu não posso mudar as circunstâncias, sobra-me a possibilidade de mudar a mim mesmo. E é isso aí. Mudando a nós mesmos, a gente consegue contribuir de maneira poderosa e revolucionária para a transformação da humanidade. Quem diz isso não sou eu, mas Emmanuel, nosso tão querido benfeitor,
afirma que a nossa maior contribuição para a humanidade é realizar plenamente a nossa transformação interior. Isso é muito interessante, né? O Michel Quast, um escritor europeu, diz o seguinte, uma coisa muito bonita e que revela para nós um dos movimentos principais dessa doutrina que nós tanto amamos e que nos coloca em contato com os valores mais essenciais à nossa evolução, como a humildade, o respeito, a civilidade, a generosidade, são a perseverança, são valores nobres, tolerância, solidariedade. Ele diz assim, que há 3 grandes nascimentos na vida humana. O primeiro dele é quando a gente sai do ventre da mãe e se coloca perante o pai e perante a mãe. O segundo é quando a gente sai do ventre da família e vai para a luta, vai para a batalha, vai constituir sua própria família para existir na sociedade. E o terceiro nascimento é quando a gente sai do ventre da terra, diz Michel Quast, para existir perante Deus. Aí eu acrescento mais um valor que eu gostaria de colocar aí na pauta das nossas reflexões, que é a transcendência. Gente, fomos chamados para esse mundo íntimo, nesse período de quarentena, todos nós estamos recolhidos para evitar ser contaminado ou contaminar os outros, usando máscara. Estamos fazendo isso, mas esse movimento precisa ser acompanhado por nós, cristãos que entendemos o pensamento do Cristo pelo ponto de vista espírita. Entendemos que é preciso, nesse mergulho, buscarmos o que há de melhor. E aí a gente faz a verticalização dos nossos sentimentos e dos nossos ideais. É a hora em que a gente transcende. E é a hora em que a gente põe em prática o ápice, lá em cima, o vértice do triângulo que corresponde ao Espiritismo, conforme nos revela Allan Kardec e, posteriormente, Emmanuel e outros benfeitores espirituais. Nós temos na base a religião, temos na base a filosofia e a ciência. Então, o Espiritismo é uma filosofia existencial, ou seja, a filosofia prática, que pode e deve ser colocada em prática já nesse momento. Uma ciência experimental, através dos recursos da mediunidade. Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, e a partir daí deixou muito claras como é que são as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, nós temos aqui a filosofia existencial, aqui a ciência experimental, e aqui em cima a religião transcendental. O Espiritismo não se apega a templos de pedra. O Espiritismo propõe a libertação da consciência, propõe a expansão da consciência. Aí eu me lembro de Jesus quando deixou a página mais poética do Evangelho, o Sermão do Monte. Para poder falar no monte, Jesus teve que subi-lo. Jesus se movimentou, dando a dica para nós outros que nos propomos a refletir, pensar e nos esforçarmos para multiplicar os talentos estimulados pelos ideais espíritas, nos propõe também que subamos o nosso monte particular para enxergarmos mais longe. Então, quando Jesus deixou aquela mensagem fantástica, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente se sente convidado a fazer um movimento. Olha aí de novo o movimento, que é a nossa nova identidade no Evangelho. A fazer o movimento de subir um monte das dificuldades, o monte dos obstáculos, o monte dos empenhos necessários para realizar a transformação interior. Mais uma vez, Emmanuel. Emmanuel diz que recolhe-te e verás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e verás o horizonte de tudo que te envolve. Quando eu fico lendo umas frases assim, eu falo, meu Deus do céu, que coisa linda a gente poder enxergar o mundo pela lente espírita, né? Que coisa boa. Vou repetir a frase de Emmanuel: recolhe-te e verás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e verás o horizonte de tudo que te envolve. Ou seja, suba no monte para enxergar mais longe. Vença as resistências
da vida ociosa e parada para poder perceber que o mundo é muito melhor, que o mundo é muito maior e que estamos nesse trâmite constante entre as realidades material e espiritual. Estamos subindo na sequência para poder fazer a maior contribuição que podemos dar à humanidade, conforme diz Emmanuel, que é a nossa própria transformação pessoal. A propósito, pensando nisso, lembrei-me também do Sun Tzu, autor do A Arte da Guerra, que mais não é do que um livro de filosofia do Extremo Oriente. Ainda que preparando o homem para a guerra, ele prepara também o homem para a guerra interior, que é a superação dos conflitos através do autoconhecimento. Sun Tzu diz o seguinte: quem conhece as estratégias do inimigo tem domínio sobre ele. Mas quem conhece a si mesmo não tem inimigos. É de uma grandeza tão transcendental essa afirmação de Sun Tzu. Quem conhece o inimigo tem domínio sobre ele. Mas quem conhece a si mesmo não tem inimigos. Não precisa ter inimigos. Nós somos o nosso maior inimigo, se a gente deixar. Mas também somos o nosso maior amigo, se a gente trabalhar para isso. Se a gente aproveitar as circunstâncias até adversas, como essa, por exemplo, da pandemia, da quarentena, aproveitar a necessidade do recolhimento, do distanciamento social, mas do recolhimento, para fazer viagens para dentro. Vivemos num mundo que nos convida diariamente para fazer múltiplas viagens para fora. Para o consumo, para o prazer, a todo custo, para alcançar os objetivos de maneira rápida, ainda que para isso seja preciso pisar nas costas dos outros. Aqui, não. A doutrina espírita abre porteiras adentro da nossa própria intimidade, para que a visitemos e aqui nos encontremos com o que há de mais sombrio ainda na nossa constituição individual. Mas certamente vamos encontrar com todos os recursos que podemos usufruir para alcançarmos os objetivos do planejamento reencarnatório para esta encarnação. Sabe qual é o nosso objetivo mesmo? É fazer com que essa encarnação seja a melhor de todas. O povo fica tudo querendo saber o que foi lá no passado, eu fui isso, foi aquilo. Pode crer, você foi pior do que você é agora. Então o negócio é a gente aproveitar a chance e subir. Subir fazendo aquilo que é legal, fazendo aquilo que ajuda a comunidade, trabalhando intensamente no estudo, estudar sempre, produzir sempre, para que a gente dê o que há de melhor. A regra geral é essa. Onde eu estiver, como eu estiver, eu vou dar o meu melhor. Ah, mas eu estou muito imperfeito. Ofereça o que há de melhor. Hoje, só por hoje. Aí amanhã? Amanhã também. Hoje, só por hoje. Superando preconceitos, vencendo resistências culturais, sociais, ultrapassando essas bobagens que tem por aí. Estamos, de repente, a sociedade, a humanidade é tão doentia que volta e meia pulula aqui ou ali uma das feridas morais da humanidade. Apareceu de novo o preconceito, né? Preconceito de cor. Os negros sendo judiados daqui para lá, para cá. Parece que aflora dentro das pessoas uma autorização porque alguém foi e bateu, então ela se sente autorizada a fazer o mesmo. Aí eu fui buscar no Nelson Mandela, esse querido Nelson Mandela, uma frase tão linda que ele falou uma vez num discurso. Assisti um filme sobre a vida dele, e ele fala assim: ó, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele dela, por causa da sua origem, ou então por causa da sua religião. Ninguém nasce odiando. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Então alguém ensina. E se podem aprender a odiar, diz o Mandela, podem ser ensinadas a amar. Só de ouvir isso, a gente fica emocionado, né? Porque a gente tem filhos que a gente quer ensinar a amar, tem irmãos com quem a gente aprendeu a amar, tem pais a quem a gente quer oferecer a gratidão do amor que recebemos. E agora a gente diz para ele, né? Pai, estamos aqui.
semeando tudo que você nos ajudou, nos ensinou. Tô falando para o meu pai físico, porque para o meu pai maior, Deus, a gente fala, Deus, nosso Pai. Estamos seguindo na linha do seu Filho, Jesus, e usando da caridade para encontrarmos o caminho mais rápido para chegar até Ele. E assim a gente vai, tentando melhorar a nossa escuta para ouvir a dor do outro, a dor não verbalizada do outro, que muitas vezes está trabalhando com a gente no serviço, está aí dentro de casa, na condição de filho, de esposa ou de esposo, gritando por socorro, mas só por dentro e não por fora, pelas palavras. Aí a gente aprende a escutar, a ter uma segunda escuta, para ouvir aquilo que a voz não diz, mas que a alma está gritando, implorando por um olhar, por um socorro. Recordo-me de Madre Teresa de Calcutá, um dia indagada por um jornalista: a senhora é conhecida por muito orar. A senhora ora muito. Afinal de contas, nas suas preces, o que a senhora conversa com Deus? Ela olhou para ele e falou assim: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. Bom, se a senhora só escuta, o jornalista acrescentou, o que ele fala para a senhora? Ele não me fala nada, meu filho, ele só me ouve. Tá vendo? Então, quando eu vejo que a gente tem outra forma de escutar e de ouvir, a gente pode usufruir. Mas só vamos alcançá-la se a gente nos identificar, se nós nos identificarmos novamente com o Evangelho. E a nossa nova identidade no Evangelho é o movimento, é sairmos do lugar, tal como a quarentena está nos propondo. Sair do lugar de ir para fora e encontrarmos o lugar de virmos para dentro. Fazendo essa viagem tão fantástica, tão maravilhosa, que a doutrina espírita já nos convida desde o seu início. Desde lá, o Livro dos Espíritos, o primeiro de todos os livros, nos propondo o autoconhecimento. É necessário que a gente o tenha. Por quê? Porque daí eu vou descobrir lá dentro nessa viagem tudo que me falta melhorar, mas também todos os recursos que eu tenho para ajudar-me a crescer e ajudar o mundo a ficar melhor. O pessoal fala assim, nós temos que ficar dentro de casa para ter saúde, para não contaminar os outros, para poder... Gente, saúde boa não é a grande questão. Eu fui encontrar em Rubem Alves uma reflexão em torno disso. O grande teólogo, psicanalista, poeta, escritor, educador Rubem Alves, autor de livros tão fantásticos, viveu em Campinas. Ele disse assim, ninguém é amado por ter saúde boa. Presta atenção nisso, ninguém é amado por ter saúde boa. Tem pessoas de boa saúde cuja companhia ninguém deseja. O pessoal é fortão por fora. Ninguém quer por perto. E ao contrário, há pessoas de corpo doente que são fontes de beleza. Beethoven, diz Rubem Alves, estava completamente surdo no fim da vida. E foi nessa fase que ele compôs a Nona Sinfonia. Beethoven nunca escutou em vida a Nona Sinfonia que ele compôs. Então a questão é ter saúde na alma, além da saúde do corpo. Não basta apenas cultivar a saúde do corpo, fazer ginástica, aquela coisa toda, para comer de um jeito saudável. Isso é muito importante, mas é preciso agregar valores como a humildade, como a responsabilidade, como o cuidado amoroso e afetivo, o acolhimento, para termos saúde na alma. Agora há pouco falei do irmão do seu Tito, que frequentava o Dom Pedro II. O seu Geraldo Ribeiro foi um querido amigo e mestre enquanto esteve nos últimos anos de sua vida. Eu acompanhei muito, muito, muito de perto. Seu Geraldo, já sempre com saúde muito debilitada, problema na coluna, ficava deitado na cama. E eu ia para a casa dele para dar banho nele, para fazer a barba, para a gente poder fazer estudos do Evangelho, ajudá-lo a preparar a comida. E ele ficava deitado e as visitas, ó. E o pessoal chegava e ele lá, todo dolorido. Dr. Ávila, espírito amigo Dr. Ávila, comunicando por ele, se esse pessoal do Dom Pedro lembra disso, Dr. Ávila comunicando por ele,
para ajudar as pessoas. E eu ficava assim, meu Deus, o seu Geraldo está precisando de ajuda? E o pessoal saía, depois falava assim comigo, nossa, esse homem, quando eu entro aqui, eu saio tão melhor do que quando eu entrei. Estava todo doente, todo quebrado, mas com uma saúde espiritual tão fantástica. Meu querido Geraldo Ribeiro, que me traz maravilhosas recordações de Juiz de Fora, do movimento espírita de Juiz de Fora. Então, a gente, diante dessa perspectiva de um novo movimento, de um novo lugar dentro da nossa visão cristã, de não ficarmos parados, de seguirmos a sugestão de Jesus, ide e pregai, considerando que o ide e pregai é também o ide e exemplificai, que é uma forma de pregar, forma muitas vezes silenciosa, porque muitas vezes Dona Sueli Caldas Schubert, nossa querida Sueli de Juiz de Fora, sempre nos lembra isso, que muitas vezes o evangelho que o outro lê é a nossa conduta. Então, para isso, queridos amigos do Dom Pedro, das cidades que estão nos acompanhando aqui, pelos canais aqui de comunicação que estamos batendo esse papo, é importante que a gente use muito bem e com muita sabedoria esse momento da nossa existência. Não precisamos ter pressa, mas também não podemos ter afobação. Não podemos ir devagar demais, na velocidade certa, porque o caminho está aberto, a trilha foi aberta, a transição está sendo feita, nós estamos em cima da ponte e estamos trabalhando honrosamente como companheiros do Cristo, como auxiliares do bem. Há um ditado persa muito interessante que diz o seguinte: no deserto encontrei-me com Deus e ele me falou sobre os dois maiores erros da humanidade: a pressa ante o tempo e a lentidão ante a oportunidade. Então não vamos nem devagar demais, nem apressado demais, mas vamos no ritmo suficiente para a gente, quando for chamado a retornar à grande vida, a gente volte melhor do que quando entramos nesta. E essa é a grande oportunidade de construirmos um aroma de simpatia ao nosso redor. Quando pensarem em você, que te imitam pensamentos de alegria e de bondade, porque você deixou essa mensagem para muita gente. Quando pensarem em você, que orem por ti, pelo teu bem-estar, porque você se tornou importante para a tua família, você se tornou importante para a tua comunidade, você se tornou importante para a tua crença, para a multiplicação dos esforços naqueles que te admiram. Falo isso aqui pensando nos queridos amigos de Juiz de Fora, Edson Mega, no querido amigo José Passini, no Emanuel, no Biratã, na Mônica, frequentadores aí do Dom Pedro II, na Sueli Caldas Schubert, Luci Dias Ramos, gente tão querida ao meu coração e que serve como facho de luz para eu seguir na minha jornada sem esmorecer. Por aqui, seguir trabalhando depois de 26 anos longe de Juiz de Fora, trabalhando na evangelização da criança e do jovem, escrevendo artigos para várias revistas e periódicos espíritas do Brasil e de fora do Brasil, fazendo palestras aqui na nossa região, ajudando aqui na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no setor de comunicação social, fazendo palestras dentro e fora do país, viajando para outros continentes. Ou seja, é como se tivesse começado ontem. Tamanha essa alegria de sermos adeptos desse novo movimento, que é sairmos do lugar A, irmos para o lugar B, avançando cada vez mais. Eu quero encerrar essa nossa fala aqui, lembrando do Lao Tse, que é o criador daquela filosofia, que veio também do pensamento do Extremo Oriente, do Tao Te Ching, quando ele fala que ser profundamente amado por alguém nos dá força, mas amar alguém profundamente nos dá coragem. Ser profundamente amado por alguém é muito legal. Quando você acorda e ouve alguém dizendo, eu te amo tanto. Quando você recebe lá
no WhatsApp, no seu trabalho: papai, eu te amo. Ou então: mamãe, você é a luz da minha vida. Isso é muito legal, é muito gostoso. Mas amar profundamente alguém e declarar esse afeto para alguém, isso nos dá coragem. E coragem, associada à humildade, joga uma luz nas tochas vivas da nossa fé. Essa é a hora em que somos chamados a seguir pela floresta densa, onde não há luz, a ventania está forte, o homem vem, perdido naquela escuridão, os galhos arranham seu rosto, ele vem se machucando, ele com medo de que logo ali à frente tenha um abismo, ou um pântano, ou um animal selvagem, até que em meio a toda aquela escuridão ele vê lá na frente um ponto de luz, e ele vai, tirando os galhos rapidamente, porque está com fome, está com frio, começa a chover, o frio aumenta, e ele vai chegando, quando ele percebe, é uma casa simples, um local simples, uma casinha, onde a luz está na varanda, assim, bem em cima da porta de entrada. Ele, muito cansado, sobe 2 degraus, bate a porta, e você abre. Você abre e diz: vem, já estava te esperando. Aqui tem um prato de sopa, tem um cobertor e tem o nosso acolhimento. Isso é assim que funciona uma casa espírita, como Dom Pedro II, como Joana de Ângeles, logo aí em cima. Como as casas da nossa cidade, do nosso país, do planeta, acolhendo pessoas que estão desesperadas, perdidas na escuridão da ignorância espiritual. E o ponto de luz pode ser a tua prece, pode ser o teu ato de bondade, de simpatia, em algum momento da vida daquela pessoa. E ela um dia se lembrou da tua presença na vida dela, amiga, feliz, e correu atrás. Foi em busca. Porque esse é o momento da transição. Todos estamos em busca. Só que nós começamos lá atrás, começamos antes. O Espiritismo inaugurou o futuro no nosso presente. Já vivemos no futuro do tempo agora. Por isso somos colaboradores do Cristo, nessa maravilhosa jornada pela vida maior. Tenho certeza que daqui a 37 anos, quando completarmos 200 anos da codificação espírita, codificação da doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos, estaremos todos mais conscientes, mais presentes, mais firmes nas nossas convicções de que valeu a pena a caminhada. Alguns aí que estão nos assistindo já estarão desencarnados, mas contribuindo lá de lá, porque 37 anos é um tempinho razoável. Eu vou estar lá entre os 90 e 100 anos, então eu acho que estarei por aqui ainda. Mas quando chegar a 2057, a gente vai estar tinindo, prontos para os momentos regenerados da humanidade. E felizes, com a consciência em paz de que demos o melhor, contribuindo com o Cristo, para que a vida ficasse melhor. Estamos todos juntos nessa caminhada, com muita felicidade, e certamente, quando chegarmos nesse destino final, quem sabe teremos lá a presença do Cristo nos aguardando, assim como a todos os trabalhadores de boa vontade, e pudermos dizer a Ele assim: mestre querido, nós te agradecemos, nesse instante de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, querido amigo, a bênção de estarmos agora contigo, no teu santuário, e cá bem fundo, na casa do nosso coração. Muita paz, muito obrigado pela companhia.